Eu sou o Paulo Oliveira, de Jundiaí. Hoje é dia 26 de março, uma quinta-feira. É o terceiro dia da quarentena. Hoje nós vamos falar sobre o liberalismo. Livre mercado e trocas voluntárias. A base é: com liberdade na busca dos seus próprios objetivos, os indivíduos são levados a fazer trocas voluntárias. Nenhuma violação da liberdade é necessária para que haja cooperação entre os indivíduos. É a coisa mais tradicional e antiga que nós temos na nossa sociedade, né? Desde os tempos imemoriais que as pessoas fazem comércio entre si. Ao buscar o interesse próprio, são produzidos os alimentos, serviços, artigos que a sociedade necessita. Esse é o modelo também mais utilizado em toda a nossa história. As pessoas precisam trabalhar para construir a sua vida econômica, e nessa construção, às vezes ele dá emprego para outras pessoas, ou ele gera produtos que as outras pessoas precisam, e isso gera o comércio, isso gera o livre mercado. Essa ideia básica nos dá dois modelos de relações humanas. O comércio livre, que a gente falou aqui. Vamos pensar no seguinte, só como exemplo. Eu estou lá no começo da humanidade, na minha aldeia. Eu tenho lá, a caçada foi boa, eu tenho bastante caça sobrando, mas na aldeia do lado, tem lá outra pessoa que produziu um monte de flechas que eu estou precisando, que não teve tempo de eu fazer. Eu posso pegar e ir lá na aldeia do lado e falar: olha, eu tenho aqui essa caça, eu posso trocar pelas suas flechas. Você gostaria? Então existe aí uma transação natural, normal, né? Se a pessoa, o outro lado, achar que as flechas deles valem aquela carne que eu vou fornecer e vice-versa, uma transação livre, sem nenhuma coerção, é realizada. Mas existe um outro modelo, que é a espoliação, ou roubo, para ser mais exato. Ou seja, eu estou na minha aldeia, eu estou precisando de flecha para caçar no dia seguinte, mas eu não quero dispor das minhas carnes que eu estou lá, porque eu preciso para deixar. Então eu posso pensar o seguinte: eu não vou lá trocar, eu vou lá roubar. Eu vou lá e pego as flechas que eu necessito e não preciso nem levar a outra coisa para trocar. E mais, aquele cara lá é grandão, se ele me pegar, ele me dá uma surra, então eu vou coletivamente, pego várias pessoas da minha aldeia e vou lá e faço essa espoliação. Eu tiro a propriedade da pessoa sem dar nenhum tipo de compensação para ela, tá? Então, são desses dois modelos básicos. Não tem nenhum segredo aqui, né? São modelos básicos de relação humana. Ou eu comercio, ou eu roubo, né? Ou eu roubo. Dessa ideia de como a gente se relaciona, surgem os dois modelos de sociedade. O individualismo. Individualismo não tem nada a ver com egoísmo, né? O cara individualista fica aquela ideia, né, de que você está falando de pessoas mesquinhas. Não. O problema é se a pessoa é egoísta ou invade a sua liberdade, é problema que você vai resolver lá com a polícia, né, no Código Penal. Nós estamos falando aqui de uma filosofia que diz que o ser humano, como legítimo possuidor dos seus direitos naturais, a sua vida, a sua liberdade e a sua propriedade. O liberalismo considera esses três direitos fundamentais, inalienáveis. Ninguém pode tirar a sua vida, lógico que não. Isso já está até na nossa religião. Ninguém pode tirar a sua liberdade, você não pode ser transformado em escravo, lógico, mas a gente sabe como é que é a história. E nem a sua propriedade, porque a propriedade mais básica que nós temos, o que é? O nosso corpo. Alguém vai dispor do seu corpo? Não, você que dispõe do seu corpo, que é a sua propriedade básica, e com o seu corpo você cria as riquezas para eventualmente criar a sua família, né, fazer a sua propriedade, criar lá a sua casinha, né, a sua fazendinha e fazer cultivo, tá? Então, o individualismo é uma filosofia que diz que tem que se respeitar o indivíduo, é o indivíduo que manda na sociedade. A célula é o indivíduo. Já existe um outro modelo que chama coletivismo. O coletivo é o legítimo possuidor do ser humano. Então, naquela linha que a gente falou, né, de eventualmente você pegar um grupo de pessoas
para fazer alguma coisa. Pode-se fazer alguma coisa boa ou pode-se fazer alguma coisa ruim. É mais fácil a gente entender as duas coisas são possíveis através do coletivismo. Mas nessa ideia de que eu posso juntar a força de um coletivo para subjugar o indivíduo, ou seja, o indivíduo, na verdade, ele fica subjugado ao coletivo. Então, o coletivo é que manda. Se o coletivo quiser fazer alguma coisa e o indivíduo for oposto a isso, nesse modelo de sociedade, o indivíduo não conta, né? Nesse modelo de sociedade aqui de cima, sim, é o modelo da sociedade que a gente conhece no Brasil, né? Que é o modelo liberal, é o modelo da liberdade. Nós no Brasil temos uma liberdade, eu acho que até razoável, em função do nosso país ser limpo, iluminado, musical, alegre, né? É lógico, a liberdade não é irrestrita, a gente tem leis que a gente tem que seguir, tem moral. A minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, mas nós temos liberdade. E quando a gente vai viver nesse mundo, ou fazendo com a filosofia liberal ou com a filosofia coletivista, a gente tem que entender que a gente está submetido a leis naturais. Então o liberalismo é uma filosofia que surge das leis naturais. O ser humano vive na Terra aí há alguns milhares de anos e a gente foi conduzido pelas leis naturais para chegar na sociedade que nós chegamos, né? Por exemplo, a lei da gravidade. Você vai se meter a contrariar a lei da gravidade? Lógico que não, né? Você vai realmente ter um péssimo resultado se você fazer. Até aquela piadinha que a gente gosta de contar, que estava o prefeito e o engenheiro fazendo uma visita na cidade e o prefeito falou: eu quero a caixa d'água naquele terreno ali. Aí o engenheiro todo canhado falou: olha, doutor, não dá para colocar a caixa d'água ali. Mas por que não? Porque é por causa da lei da gravidade. Eu revogo essa lei. Então, Odorico Paraguaçu e outros políticos estão por aí. Existe uma outra lei que o pessoal não acredita que exista, né? Essa é fácil de entender, apesar dos Odoricos Paraguaçus. Aqui, ela é mais sutil, mas todo mundo já viu como é que funciona, né? É a lei da oferta e da procura. Se você tem uma quantidade grande de produtos e a demanda não é muito grande, o preço cai. Se você não consegue produzir muito, mas a procura é alta, o preço aumenta. Então existe, né, um preço de equilíbrio entre a demanda e o suprimento. A gente acha o preço real ou o preço indicado para aquele produto. Nós estamos vendo aí o álcool gel, né? Tá todo mundo querendo de uma hora para outra. Esse álcool gel, há 3 meses atrás, valia o que valia, sei lá, R$1, R$2, não sei. Hoje, em função desse coronavírus, tá 10, 20, absurdo, né? Já tem preços até maiores aqui, a gente ouve, né? Se congelar o preço, ele some e vai para o mercado negro, aí você vai pagar 50, 100, até que o pessoal conscientize que a lei da oferta e da procura, quem faz somos nós, não é o governante. Vou congelar, não adianta nada. O que a gente precisa fazer é nós, como consumidor, termos a consciência de substituir o produto, tá? Esse produto está muito caro, o pessoal está explorando a gente, então a gente não compra. Essa é a ideia do liberalismo e das leis naturais. Pessoal, por hoje é só. A gente vai fazer vídeos mais curtos, mas a gente vai ter uma sequência lógica todo dia. Aí a gente vai conseguir passar para vocês uma boa ideia do liberalismo sem cansados. Boa tarde para todos. Obrigado. Nossa, mas foi...